Em Eclesiastes 9, na palavra de Deus, nessa sabedoria toda, lá a partir do versículo 7, ele vai dando dicas para você viver uma vida plena. Come com alegria, com o pão, a bebida, o teu vinho, se agrade das coisas. E ali, depois ele fala também, aproveite a vida com a sua mulher na sua juventude, que tu amas, vive uma vida feliz com ela. E logo ali no 10, ele permite uma atenção. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Meu nome é Paulo Stadler, eu sou professor de artes marciais, instrutor de armamento e tiro, empreendedor, alguém que sonha, que está sempre nesse mundo querendo fazer muitas coisas. Mas aqui eu quero trazer a lembrança com o meu último vídeo dessa série dos 10 que eu fiz. Eu quero compartilhar o senso de eternidade para você mesmo, para seus alunos, para seus filhos, para seus sobrinhos, e como é que a gente pode fazer com que tanta sabedoria que a gente acabou de ver agora, eles possam entender nas fases mais tenras da vida deles. Seja eles quando criança, na infância, eles na juventude, aprendendo a lidar com as forças e crescimento que estão tendo e chegando na fase adulta e progredindo. É muita sabedoria aqui, é muita coisa acontecendo, mas como eu posso dizer para eles e estimulá-los a terem uma vida plena com a comida que eles têm, com a bebida que eles vão ter, com os afazeres que eles estão tendo, mais para frente com a mulher que eles vão casar. Mas aí vem o versículo 10 que diz: tudo que você faça, faça com bastante atenção, como se fosse tudo. Porque para onde tu vais, ou seja, para debaixo de 7 palmos, a sua morte, tua própria morte, lá não há obras nenhuma para fazer. O senso de eternidade começa com essa lembrança. Você não sabe o dia de amanhã, mas você sabe uma coisa muito certa: não vai ter se houver morte. Mas como você despertar isso num jovem acima de 14 anos, eu como professor, eu aqui como teu amigo, nessa hora de compartilhar, os amigos fazem isso. Compartilham e estendem a sua mão, o seu conhecimento a favor de algo que a gente possa valer a pena. Bem, se falar de legado, se falar dessa situação, assim, o legado que você vai deixar, eu particularmente não vou muito nessa linha. Não acho ela uma inverdade, mas eu prefiro ir para essa, que é: eu vou comer, vou beber, vou desfrutar da mulher que está do meu lado, e para isso, ou com isso, ou junto disso, eu preciso fazer as coisas no dia de hoje de maneira íntegra, forte, comprometida, 100%, porque não é porque eu quero gozar de tudo isso que eu falei antes, mas porque amanhã, debaixo de 7 palmos ou daqui a pouco, não vai ter mais obra nenhuma. Ponto. Isso tem que entrar na minha vida, na minha alma, de uma forma profunda. Vamos lá um pouquinho mais além. Ou vamos desenvolver um pouco o pensamento sobre o senso de eternidade, aonde eu sinto nos meus músculos. Quer saber de uma coisa? Quando você pratica esportes, quando você pratica artes, quando você pratica estudo musical, tudo aquilo que você está treinando hoje, você produz um sentimento e uma sensação de, ok, aqui agora está meio maçante, entre aspas, tá? Porque existe um prazer muito bonito em você tirar uma música, em você pintar, em você desenhar, você tirar do teu imaginário, colocar num papel e ali você fazer a prática da sua caligrafia, da sua arte, da sua pintura. Quando você está lutando, quando você está lá atirando, quando você está imaginando antes de tudo acontecer, praticando seus alvos, aonde você vai, para qual lugar, no aspecto do tiro, ou no aspecto da luta, você começa a se aquecer e dizer assim: cara, eu vou pegar aqui, eu vou socar assim, eu vou entrar ali. Antes de tudo acontecer, você há um imaginário. Aí está
o senso de eternidade. Ou seja, eu projeto no amanhã ou nos atos seguintes a minha própria imaginação e criatividade. Começa nesse espírito interior divino de você mesmo, projetar o que você vai fazer, o que você vai ser e fazer. Eis a combinação do ser e fazer muito real. Quando você vai surfar, quando você vai entrar numa onda, quando você vai entrar na praia, quando você chega na praia, você está imaginando que tipo de onda você quer pegar. As sensações ali trazem em você um senso de eternidade. Ou seja, quando eu pegar aquela onda, vai acontecer tal coisa, eu vou sentir tal coisa. E toda onda é diferente uma da outra. Toda luta é diferente de uma outra. Toda música, toda apresentação, toda pintura é diferente uma da outra. Mas as sensações que se repetem, se eu faço um show musical na beira da praia, se eu faço outro para meus amigos mais íntimos, essas coisas se conectam num senso de eternidade. O que é esse senso de eternidade para você? O que transmite para você o senso de eternidade? Que a obra que eu faço hoje, ela será intensa e eterna naquilo que eu sinto. Esse legado que eu deixo para mim mesmo. Na filosofia, muitas vezes eles vão dizer, projeta uma imagem do seu corpo morto ali, e você enterrando o seu corpo, você olhando para ele dizendo assim, o que foi que eu fiz até o dia de hoje, que eu tenho a honra, a alegria, a felicidade de poder ver o corpo indo e dizer, eis que está feito. Muito interessante quando Jesus está na cruz e ele fala a obra está consumada, esse senso de que ele cumpriu a sua missão. Com ele mesmo, com Deus, com o divino. Como eu desperto isso no menino? Em que idade e como? Bem, se tudo isso que eu estou falando para você faz com que o adulto realmente faça reflexões muito profundas, e que o adulto realmente possa realmente se colocar numa reflexão e até mesmo ele encarar as atividades que ele faz de uma maneira mais eterna, porque aquilo que ele faz deve ser feito com muito afinco, muito bem feito. Faça o bem feito em busca do perfeito. É um lema que a gente tem. Respira fundo, inspira. Vou dar exemplos para vocês ao contrário disso. O que é você estar sob efeito de dopaminas muito curtas, como eletrônicos, celular, videogames, como o uso de entorpecentes, drogas, álcool, cigarros, que traz uma coisa externa, quimicamente, que alivia minhas sensações, os sentimentos e os sentidos sensoriais e me dá uma dopamina e tal. Mas logo depois que todo esse efeito passa, eu fico perdido, tão perdido que eu preciso repeti-la. Se é uma sensação desse tipo, a eternidade fica um pouco complicada. Pensa bem todas as vezes que você usou de certos artifícios, como pornografia, como mentiras, como coisas desonrosas, o quanto isso te levou a um buraco negro, a uma sensação de um vazio, de não sentido, e da qual você não estava pleno, e você, caramba, que cagada que eu fiz. Então tudo isso que eu estou falando, eu vou lá falar com vocês como esse senso de eternidade se desenvolve numa criança pequena, na infância, quando ele começa a ter as suas percepções, e os jovens, etc. Aonde a gente se perde? A gente se perde em nós mesmos. A gente se perde quando a gente pega o exterior para desenvolver algo que seja muito rápido e de efeito muito forte. A química, tudo isso estudado pelas pessoas, estudado pelos próprios que fazem, pelo ópio, pela heroína, por uso de medicamentos, pelos remédios, pelos maus hábitos, falta de sono, falta de exercício, falta de alimentação boa. Tudo isso vai desenvolvendo uma desordem naquilo que é tão organizado que é o teu corpo. Então, respeitar o seu corpo é senso de eternidade. Respeitar as questões morais é um senso de eternidade. Respeitar as questões espirituais, as meditações, as coisas, é um senso de eternidade.
Então você despertar esses três em você mesmo é tarefa, responsabilidade tua. Mas os mais novos, os jovens, precisam ser estimulados e conduzidos nessa jornada de entrar nisso. Por isso que eu incentivo os esportes, por isso que eu incentivo a fé de maneira bonita, incentivo a alimentação, o sono, incentivo esses hábitos para que dê senso de eternidade. Toda vez que vamos agora em foco, toda vez que teu filho, teu jovem, aquele que está mais perto, vamos entender uma coisa. As doenças é um sinal de desordem. O mau humor é um sinal. A falta de gratidão é um sinal. A falta de desenvolvimento de paciência, são sinais que algo está desorganizado. E a gente precisa ver de uma forma mais holística, não simplesmente pontual, dizer assim, ó, siga esses 4 passos e seja milionário, siga esses 6, seja um espirituoso. Algo mais holístico, algo mais completo, porque o senso de eternidade, ele não atinge uma área só, o eterno é completo, é em todas as áreas. Quando você quer alguma coisa com uma pílula que você toma e amanhã você está tudo bem, você tira a eternidade. Começa por aí. O senso de eternidade, ele se dá no momento em que você senta com o seu filho, com a sua filha, e você desenha junto. No momento em que você senta junto com ele e começa a construir uma pista de carrinho, que você senta com eles e você desenvolve um senso de que não há preocupação em terminar, em começar. Há preocupação em fazer bem feito aquilo que você está fazendo agora. Como diz lá em Eclesiastes 9:10, faça o teu agora bem feito. Faça algo bem ali profundo, leve. Começa na fase de infância. Sim, trocando uma fralda, fazendo um banho nele, fazendo um momento, a alimentação dele seja saudável, seja paciente, você não enfie coisas na boca dele, que você não faça o prático ser o melhor, é só desembalar e botar na boca. Tudo que você encurta a eternidade, possivelmente, você está errando. Então, quando você deixa a eternidade ser algo profundo, tipo, algo que eu posso me dedicar agora, que eu não preciso terminar e nem logo começar, porque é eterno, o eterno não tem começo e fim, você está profundo ali, você está por inteiro ali, começa ali. Quando você desenvolve os esportes, você começa a programar, a dizer coisas e a provar para ele que o quanto mais ele está treinando, mais ele se desenvolve, ou seja, quanto mais ele se envolve na atividade, ele repete essa atividade, ele se envolve nessa atividade, ele está ali na atividade, mais ele se desenvolve. Não é cobrança de performance, é acompanhamento daquilo que ele consegue colocar ali dentro do seu tatame, dentro da sua atividade. Vamos fazer 10 polichinelos, ele faz 5, todo desorganizado. Você gasta um pouquinho mais de tempo e faz uma atividade. Abre, fecha, e você vai eternizando a parte de coordenação motora. Nada com pressa, nada para ontem, nada para terminar rápido, mas algo que você tem ali seja bem feito. Por que as lutas é tão interessante? Porque ele tem uma energia da imaginação dele, do que ele vai fazer enquanto ele luta. Então, quando eu pego uma criança, por exemplo, numa situação em que ela é muito diferente dos outros, isso é muito comum. Ou ele é muito grande para a idade dele, ou ele é muito gordo, ele é muito diferente, descoordenado. E o judô e o jiu-jitsu ajudam muito essas pessoas que têm essa predisposição, vou dizer assim, esse biotipo muito grande. Porque em outros esportes, às vezes, não acham o lugar dele, no basquete, no vôlei, ou às vezes no futebol, ele vai lá pro gol. Aí ele é grandão, ele mete medo e ocupa bastante espaço e bota ele no gol. Aí no judô, no jiu-jitsu, você bota, ele cai, ele fica por cima, ele mobiliza, ele é difícil de derrubar, então ele se sente, opa, eu não sou qualquer um. O senso de eternidade diz, eu não sou qualquer um. E uma frase muito interessante para você gravar é, quando você quer que todo mundo seja igual, você quer que tudo seja um deserto. É uma frase de filósofos. Um deserto, tudo igual, não tem vida. A beleza está em ser diferente numa floresta onde tem várias árvores, vários animais. O diferente não é ruim. Então você vai desenvolvendo nele o senso de pertencimento, de fazer algo agora, um rolamento,
uma fuga de quadril, aí você vê qual das atividades que ele fez e que ele desenvolveu, você chega do lado dele, isso. Aí você achou o ponto. Boa! Não é bajular. Então, e quando você vê ele não desenvolvendo alguma das atividades, e você toma, presta atenção, uma coisa assim meio achando que isso, calma. Você precisa entender qual é o biotipo dele, qual é a situação que ele está tendo, cada criança, cada indivíduo é um indivíduo. E aí você vai desenvolvendo o senso de eternidade. Como assim? Pega uma atividade que ele fez boa e fica do lado dele falando, é isso aí, continua fazendo isso. Esse tá bom, continua. Ou seja, esse tá bom, continue. Quando tá ruim, ó, esse você precisa melhorar, continue. Esse você, continue. O senso de eternidade é o que estás fazendo, continua. Então a meditação que a gente faz no final da aula, que é postura, respiração, pensamentos positivos e produtivos, e o que eu posso fazer para uma criança até 6 anos, o que é pensamento positivo, professor? Elogia alguma técnica que você viu, alguma brincadeira que você gostou, você fala, essa eu gostei, aquela eu corri, essa foi engraçada, ou seja, positivo. O que é produtivo? É quando eu repetir essa mesma brincadeira, eu quero fazer de novo. É ele ser produtivo e positivo. Como eu faço isso com as idades maiores, acima de 10 anos por aí? E aí ele já tem garra, já começa a ter aquele olhar de tipo, eu quero tentar. É você produzir a competitividade, aonde ele vai dizer assim, esse aí é teu ponto. Vai melhorar o outro lá, hein? Senão se você for pego no outro, vai passar uma ruim. Vamos aprender a sair daquela. Entendeu? Quando há o sentimento mais aguerrido deles chegando na fase da puberdade ali, você já começa a estimular aonde ele não é bom, onde ele passa um perrengue e fala assim, tem que ter atenção, hein? Vamos lá. Não dá as costas. Aí você coloca ele na situação de costas. Todo mundo aí, vamos lá, no jiu-jitsu, por exemplo. Pega as costas. Vai ter que sair desse perrengue, hein? É a pior posição do jiu-jitsu, hein? Quando ele sai, quando ele aprende a sair, quando ele está vendo que tem saída, o senso de eternidade começa a ter o quê? Eu não vou ficar no perrengue para sempre. Faça bem feito aquilo que tem que ser feito agora. Eclesiastes 9:10. Você vai desfrutar da mulher que você tem. Você vai desfrutar da comida, beba, coma, coisas legais, entendeu? Mas o que se tem que fazer, tem que ser feito bem feito. É muito bom isso. Quando chega ali na puberdade, acima dos 14 anos principalmente, você vai ter aquela noção de o mundo vem muito voraz, né? Às vezes antes, infelizmente, vem com os seus 8, 10 anos, vem coisas que eles deveriam estar recebendo com 16. O sistema maligno e o império do mal, ele vem tudo para desorganizar isso. Mas fazendo bem feito, eu venço qualquer coisa. Há solução, sim. Não pode ter esse pessimismo, dizer assim, meu Deus, é muito difícil ter filho hoje, não sei o quê. Muito difícil ensinar essas crianças, esses adolescentes. É uma profissão muito difícil, profissão. Não. Tem desafios, como todas as profissões. Mas há senso de eternidade. Na pintura ou na escrita, você bota um papel e bota alguma coisa, ele vai ficar lá pintando do jeito dele. Claro que vai ter crianças, adolescentes, jovens com muito mais habilidade que outros, é normal, é uma floresta nem tudo não é para ser tudo igual. Aí você bota para pintar, bota para jogar um xadrez, bota para pensar, para ver que as ações dele são eternas, ou seja, ele joga um peão pensando depois em jogar a torre. Ele joga algo para depois fazer algo. Quando você coloca ele num mundo de jogos muito interativos, muito hiper acelerados, então isso é mais para frente talvez, né? O que você precisa entender é sobre os estímulos que você está desenvolvendo, o senso de eternidade, produzindo isso na ação, faça bem feito o que você está fazendo agora. Vai lavar uma louça? Faça bem feito. Começa fazendo, enxuga e guarda. Desde as tarefas mais simples até as tarefas que mais para frente vão vir, vai obedecer à mesma regra. Nada lá mais complexo vai deixar de ser a mesma filosofia. Comece bem, continue bem e termine melhor ainda. Então,
Não é o começo ser bem feito, mas o processo ser bem feito, e aí você vai exercendo a ele uma função de fazer bem feito, muito bem feito no final. Quando a gente vê, por exemplo, acidentes de avião, etc., alguns casos assim, eles falam que a desatenção está na chegada, no final. Ah, agora está tudo bem, eu relaxo. Quantos atletas no final, o sentimento de agora posso relaxar, metros antes da chegada, alguém passou por ele. E às vezes é o psicológico, muitas vezes. Então, o que a gente precisa exercer? Estímulo esporte, lutas, armas, pintura, caligrafia, cultura, música, que isso dá senso de eternidade. Ou seja, o que é o senso de eternidade? O que eu faço hoje precisa ser bem feito. E aquilo vai ficar marcado nas minhas emoções mais profundas, no meu espírito, na minha alma. Quando eu surfo, quando eu luto, quando eu pratico esporte, quando eu corro, meu corpo todo obedece. É tão perfeito que meu corpo todo manda sensações eternas do tipo, tomara que tenha uma prova daqui a um mês para eu sentir isso de novo. Essas sensações são incríveis. E você estimula sendo um pai, um professor, alguém que está perto, indo com ele nessas atividades, promovendo essas atividades com ele. Você simplesmente tentando exercer uma função de orientação, que às vezes fica muito naquela opressão, você tem que fazer, mas vá com ele, entre no jiu-jitsu, entre no mundo das armas, você adulto, para você mesmo principalmente. E eles vão copiar você. O senso de eternidade é aquilo que você faz hoje de forma bonita, e quando a gente vê aqui, coma, beba, desfrute, vá com a sua esposa, aquela que você está, desfrute e faça tudo muito bem feito. Nesse sentimento, eu me despeço de vocês nesses 10 vídeos que eu fiz, para que você possa estar bem orientado, incentivado, feliz, para você estar no mundo das armas, das artes marciais, no mundo do bons hábitos e estimulando quem está em volta de você. Fica aqui o meu convite para conhecer esse espaço tão incrível que é Keanu, para estar conosco no tatame lutando, ou estar atirando comigo, ou com todos que estão lá. Eu faço esse convite dessa jornada. Seja você hoje o eterno.